Pronto, pessoal, acho que a gente pode começar, né? Hoje a gente vai avançar, falar mais de um ponto da sequência da nossa apostila, né? Que é sobre movimento, quantidade de movimento e impulso, certo? Mais um assunto lá do primeiro ano. Então, o que é essa quantidade de movimento, né? Alguns livros usam a letra Q para representar essa quantidade de movimento. Outros usam a letra P, né? A maioria dos usos adota a letra P para se referir a essa quantidade de movimento. Existe dois tipos, a angular e a linear, né? A de um corpo que está em rotação e a de um corpo que está em movimento seguindo a trajetória retilínea, certo? Essa quantidade de movimento está associada com a massa do objeto, massa e velocidade. Quanto maior a massa, maior vai ser essa quantidade de movimento, né? Certo? Então ele é diretamente proporcional à velocidade. Quanto maior a velocidade, maior a quantidade de movimento, e depende da massa do corpo. Então é o produto da massa pela velocidade. Então essa é a quantidade de movimento. Então é através dessa quantidade de movimento que peritos, por exemplo, conseguem determinar em uma colisão entre dois automóveis quem estava a maior velocidade, né? Calculando ali a distância após o impacto, os deslocamentos que eles tiveram, é possível chegar a quem estava infringindo a lei ali com a maior velocidade, né? Porque essa velocidade vai depender das massas dos carros envolvidas, né? Quanto maior a massa, mais difícil vai ser parar o objeto, né, que está se movendo. Então aquele carro que tem menor massa, né, sempre vai levar a pior, né, porque o momento ele vai depender da massa do carro, certo? E impulso, ele está relacionado com essa quantidade de movimento também, por isso que ele colocou aqui junto, né? Quando eu jogo uma bola no solo, essa bola vai bater no solo, ela tem que mudar o sentido da sua velocidade, né, para voltar a subir, bater e voltar a subir. E essa variação do momento é chamada de impulso. Vou usar aqui pela letra I. Então você pega o momento que tinha antes da colisão e o momento que tinha depois o momento que ele vai ter depois da colisão, você faz essa variação, né, o final menos o inicial, e você vai ter essa quantidade de impulso, certo? A gente usa essa definição de impulso no nosso dia a dia, né? Quando vai dar um salto ou jogar alguma coisa, a gente diz que está impulsionando, né? Gerando impulso. Então, está ligado com este conceito aqui de física, né? Eu também posso fornecer um impulso a partir de uma força. Então essa é a primeira maneira que a gente pode achar este impulso. E a segunda maneira é você, de posse dessa força que está sendo aplicada durante essa propulsão ou a colisão, este impulso vai ser a força vezes o intervalo de tempo de contato, certo? Aqui vai ser o tempo de contato com essa interação durante a colisão ou durante o momento que eu estou aplicando essa força. Então esses são nossos dois conceitos, né? De impulso e quantidade de movimento. Então a gente vai fazer 5 questõezinhas, né, de aplicações desse conceito. Não, primeira questão, considerada fácil, né, aqui, diz o que, ó.
Para entender os movimentos dos corpos, Galileu discutiu o movimento de uma esfera de metal em dois planos inclinados, sem atrito, então não vai ter perca de energia aqui quando a bola rola pela essa superfície, né? E com a possibilidade de se alterarem os ângulos. Então eu posso mexer nestes ângulos aqui, aumentar a inclinação, diminuir, certo? Conforme mostra a figura. Na descrição do experimento, quando a esfera de metal é abandonada para descer um plano inclinado de um referido nível, ela sempre atinge no plano ascendente, no máximo nível igual àquela em que foi abandonada. Então tem a ver com o conteúdo que a gente viu de energia, conservação de energia, né? Nessa altura eu tenho uma determinada energia, que é uma energia potencial, né, gravitacional. Todo objeto que está a uma determinada altura do solo tem esse tipo de energia. E como não tem atrito, não tem perda de energia aqui com a superfície, ele vai conseguir chegar, se toda essa energia for conservada, ele vai chegar no outro plano à mesma altura da qual desceu, certo? Que a energia aqui ela volta a ter o mesmo valor da inicial. A energia foi conservada. O que ele quer aqui? Se o ângulo de inclinação do plano de subida for reduzido a zero, então a gente vai pegar este ângulo de subida e vai tornar ele zero, ou seja, não vai ter plano inclinado, né? Se eu descer isso daqui para cá, estou descendo, estou zerando o ângulo. Então este plano vai ser o próprio solo aqui. O que vai acontecer, pessoal? Ele vai aumentar a velocidade, vai diminuir, vai permanecer constante. Qual que vocês marcariam aí? Tem a ver com as leis de Newton, né? Que a gente já viu também aqui em umas aulas anteriores. E aí, vai aumentar, diminuir, permanecer a mesma? De acordo com as leis de Newton que a gente viu, né? A gente viu que quando não atua força sobre o corpo, qual é a tendência dele? Ou ficar parado, ou ficar com o movimento com a mesma velocidade. Então eu vou soltar essa bola aqui, ela vai descer com determinada velocidade, e eu vou zerar o ângulo de subida. Então vai ser o próprio solo por onde essa bolinha vai rolar. No solo não existe mais forças atuando sobre este corpo, né? Aqui eu tenho um peso, aqui eu tenho peso, certo? Quando ele chega ao solo, este peso ele vai se anular com a normal, com a reação normal, né? Então aqui não existe mais força resultante. O movimento vai se dar sem a ação de força resultante. Se não existe mais força resultante, o movimento vai ser o quê? A gente viu que quando não existe força resultante, só há duas possibilidades. Ou o objeto está parado,
ou ele está com uma velocidade constante. Aqui ele não vai parar, né? Eu não estou considerando atrito, não tem nenhuma força agindo no sentido contrário, então ele vai permanecer em movimento com essa velocidade constante, já que não existe forças para alterar este movimento, certo? Uma força resultante. Então não pode nem diminuir nem aumentar a partir deste momento. Então vai se manter constante. Aí o que não resta? Pois o impulso resultante sobre ela será nulo, que é o impulso massa vezes velocidade, né? O item B manterá sua velocidade constante, pois o impulso de descida continuará a empurrá-la. E aí escolher o qual? B. Pronto, a resposta deste item é o item A, pessoal. Este impulso, Diego, o Diego disse que não chegou a ver este conteúdo, né? Era um conteúdo lá do primeiro ano, quando você está estudando dinâmica, né? Leis de Newton. Logo após a lei de Newton tem este conceito de impulso, certo? Este impulso ele está diretamente ligado à segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton diz que a força é igual a massa vezes a aceleração, né? Aí vamos escrever aqui o impulso, né? Como eu comentei aqui, ó, o impulso é massa vezes velocidade. Segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração, força resultante. E o impulso diz que é o produto da massa vezes a velocidade. Se eu pegar e dividir aqui por ΔT, ó, variação do tempo, eu tenho o quê? Que a variação do impulso, certo? A variação do impulso pelo tempo é igual a massa vezes a variação de velocidade no tempo. Vou colocar só aqui o delta. É exatamente o que a gente chama de aceleração, certo? Então a variação do momento, a taxa de variação do momento é igual a massa vezes a aceleração, que é a mesma coisa da segunda lei de Newton. A gente vê assim, né, no ensino médio, mas o Newton não formulou a segunda lei dessa maneira aqui, certo? Newton, ele formulou a segunda lei dessa maneira aqui. Então, a variação do momento é igual à força, né? Então posso trocar isso daqui pela força, ó. Delta P
delta P sobre delta T é a mesma coisa que força. Certo? Então é por isso que aqui, ó, se eu multiplicar a força vezes o tempo, eu tenho o que eu chamo de impulso. Vem tudo da segunda lei de Newton. Certo? Então, para a velocidade ser constante, a aceleração é zero, isso implica que a força é zero, né? Ou a variação do impulso, que é o que ele está dizendo aqui, o impulso resultante será nulo. Certo? Então é por isso que é o item A. Só uma questão de definição. Tranquilo aqui? Alguma dúvida? Ó, vamos para mais uma, né? Ó, isso aqui foi uma questão considerada difícil, né? Nível hard. Geralmente, quando ele coloca essas questões, classifica como difícil, aparece mais de um conceito, né? Geralmente a gente tem que misturar aí várias partes da física. Só ligar aqui, ó. Então vamos lá. Vamos fazer essa questão difícil, né? Em qualquer obra civil é fundamental a utilização de equipamento de proteção individual, tal como capacetes. Por exemplo, a queda de um tijolo de 2,5 kg de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra o capacete pode durar 0,5 segundos, resulta em uma força impulsiva média maior do que o peso do tijolo. Suponha que a aceleração gravitável seja 10 metros por segundo e que o efeito de resistência do ar seja desprezível. A força impulsiva gerada por este impacto equivale ao peso de quantos tijolos? Então, quantas vezes maior vai ser, né, a força de impacto em relação ao peso do tijolo? Então, primeira coisa, como é que a gente encontra o peso de um objeto? O peso de um objeto é massa, massa vezes gravidade. Vamos encontrar o peso deste tijolo. 2,5 vezes 10, 25 newtons. Então, isso é o peso normal. Se ele cair de uma altura de 5 metros, ele vai chegar lá na cabeça do sujeito com uma força de quantas vezes maior do que essa, né? É isso que ele quer saber. A força impulsiva média de impacto equivale ao quê? Então é só a gente pegar aqui a fórmula do impulso, que envolve a força, né? Então eu vou usar essa segunda expressão aqui, ó. O impulso é a força vezes o tempo de contato. Impulso vai ser a força vezes o tempo de contato. O tempo de contato ele forneceu na questão, que é 0,5. Não é? O impacto contra um capacete pode durar 0,5. Então eu tenho aqui o meu delta T, né, a variação de tempo. Ele quer essa força de impacto, então a gente tem que achar o impulso, certo? Então vamos achar o impulso. Essa é uma maneira, mas eu tenho outras maneiras de encontrar o impulso, que é a partir da massa e velocidade, né? O impulso vai ser a massa vezes a velocidade. Então vamos lá. Para encontrar a velocidade eu tenho que usar a definição de energia.
Aí já ele está começando a pegar outros conceitos, né? Já usou peso aqui. E a gente já estudou nas aulas anteriores que todo corpo que está a uma determinada altura do solo tem energia potencial, que à medida que vai caindo vai se transformando em energia cinética de movimento. Então quando chega na cabeça do sujeito, no solo, né? Ele vai ter transformado toda aquela energia potencial, que é dada por mgh, em energia de movimento, energia cinética, né? Que a gente viu que é dada por 1/2 de mv². Então essa energia vai se transformar em energia de movimento. Então elas vão ser iguais, né? A energia que eu tinha no início vai ser convertida toda em energia, a situação final, que é a energia cinética. Então vamos igualar essas duas expressões. Eu tenho um mgh igual a 1/2 de mv². Posso cancelar aqui os m's, ó. Então a minha velocidade, passo 2 para lá multiplicando, não? Vai ser 2gh, ou para tirar o expoente eu extraio a raiz. Pronto. Isso tudo é para encontrar a minha velocidade, para depois encontrar o impulso, né? Que é a variação dessa quantidade de movimento. Então vamos substituir, achar a velocidade. A velocidade vai ser raiz de 2 vezes 10 vezes 5, né? Que foi a altura que ele caiu. 2 vezes 5, 10, 10 vezes 10, 100, né? A raiz de 100. Está aqui a velocidade com que ele caiu. Ele chegou na cabeça do sujeito, né? 10 metros por segundo. Então quanto é que vai ser o impulso? O momento final menos o momento inicial. Inicialmente ele não tinha velocidade, que ele vai cair. Então, como o impulso depende da velocidade, é m vezes v, se não tinha velocidade, não tem momento, né? Então, fico só com o momento final, que é a massa, que não muda, vezes a velocidade final. A massa ele forneceu, que é 2,5, e a velocidade é 10, né? Então o impulso vai ser 25. Com a unidade de impulso, massa, que é dada em quilogramas, vezes velocidade, que é metros por segundo. Pronto, achamos o nosso impulso, agora vamos achar a nossa força, né? A força vai ser o quê? Passo o ΔT dividindo, vai ser um impulso dividindo pelo tempo. Ou seja, 25 dividido por 0,5. Tira a vírgula daqui, né? Coloco um zero em cima, porque tem um zero depois da vírgula, fica 250 dividido por 5. 25 dividido por 5 dá 5, desce o zero. Então aqui a gente tem nossa força final, né? Que chega na cabeça lá do sujeito. Quantas vezes essa força é maior do que o peso normal do tijolo? É isso que ele quer saber. A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale a o peso de quantos tijolos? A gente viu que o peso de um tijolo é 5. É 25, né? Então eu tenho aqui 2 vezes o peso de um tijolo. Item A.
Então não era difícil, né? Bem detalhada, bem... Precisava lembrar de vários conceitos, né? A gente lembrou aqui de energia potencial, energia cinética, peso, e usou aí as duas maneiras de encontrar um impulso, né? Pela variação do momento e pelo tempo de contato na colisão. Dúvidas aqui? Tranquilo. Ó, ele quer saber, Diego, quanto a força impulsiva, que foi essa daqui, né? Quantas vezes maior, equivale a quantas vezes o peso do tijolo. A gente não calculou no início que o peso do tijolo era 25, a gente encontrou a força 50. Então é o dobro, né? 2 vezes dá o peso de 2 tijolos. Certo? Vamos para a questão de número 3. Considerou como sendo o grau de dificuldade média, né? Ó, durante um reparo na Estação Espacial Internacional, um cosmonauta de massa, então a massa do astronauta, o cosmonauta, né? Chamar de MC, 90 kg. Ainda tem dúvida na questão anterior. Dividido por 95. Qual é essa conta aí, Diego? Ah, sim. Pronto, então vamos ler aqui a questão de novo, né, pessoal? Só... afastar um pouco isso daqui. Não poder atrapalhar aqui a questão. Pronto. Durante um reparo na Estação Espacial Internacional, um cosmonauta de massa 90 kg substitui uma bomba do sistema de refrigeração de massa 360 kg. Então, a massa da bomba igual a 360 kg, que estava danificada. Inicialmente, o cosmonauta e a bomba estão em repouso em relação à estação. Quando ele empurra a bomba para o espaço, ela empurra no sentido oposto, terceira lei de Newton, né? Se eu aplico uma força, eu vou sofrer uma força de reação. Neste processo, a bomba adquire uma velocidade de 0,2 metros por segundo em relação à estação. Qual é o valor da velocidade escalar adquirida pelo astronauta? Ele dá aqui a velocidade da bomba e quer saber qual é a velocidade que o cosmonauta vai adquirir ao dar este empurrão. Certo? Então, aqui como a energia, pessoal, a gente viu que a energia se conserva, né? Na física tem algumas leis de conservação. E o momento linear, como o momento angular, que a gente vai ver mais à frente, eles também se conservam.
Então existe uma lei de conservação do momento linear. O que diz essa lei de conservação do momento linear, né? A quantidade de momento que eu tenho inicialmente, o momento que eu tenho inicialmente em um sistema, tem que ser a mesma após qualquer interação. Certo? Então eu tenho dois automóveis que se chocam, a quantidade de momento inicial antes da colisão e depois da colisão, elas têm que dar o mesmo valor, certo? São idênticas. Conservação do momento linear. Da mesma forma que a energia se conserva, né? A energia inicial de um sistema é igual à energia final de um sistema. Os momentos, né, angular e linear também obedecem a uma lei de conservação. Então observe que ele diz aqui, ó, que durante o reparo à estação espacial houve essa substituição, né? E eles adquirem velocidades. E antes disso eles estavam em repouso, né? Certo? Deixa eu ver aqui. Ó, inicialmente o cosmonauta e a bomba estão em repouso em relação à estação. A gente viu que o nosso momento depende da velocidade. A massa é uma constante, né? Então, o nosso momento ele vai estar diretamente ligado à velocidade. Em repouso, com velocidade zero, né? Então, eu não tinha inicialmente momento, nem para o astronauta e nem para a bomba. O momento era zero. Então, eu só vou ter momento depois deste empurrão. Mas a soma desses momentos que vai ser adquirido pela bomba e pelo astronauta tem que dar zero. Senão não existe essa lei de conservação. Certo? Então o momento final, que vai ser o momento do cosmonauta, mais o momento da bomba, eles têm que dar zero. Porque inicialmente eu não tinha momento, o momento inicial era zero. Então agora é só aplicar, né? Como é que eu encontro o momento? Vou aplicar essa fórmula por dois corpos envolvidos. Então massa do cosmonauta vezes velocidade do cosmonauta, massa da bomba vezes velocidade da bomba, isso tem que dar zero. Vamos deixar aqui mais organizadinho. Agora é só substituir, né? A massa do cosmonauta é 90, a velocidade é o que a gente está atrás de determinar. Massa da bomba, 360. Velocidade da bomba, ele disse que é 0,2. Então eu vou passar este número para o outro lado, né? Vai ficar 90 vezes a velocidade do cosmonauta, igual, tá positivo, vai negativo, e eu vou multiplicar aqui logo, né? Multiplico como se não tivesse vírgula, 2 vezes 360, dá 720, né? Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula, então vai dar 72. Tá? Passo 90 dividindo, vai ser 72 dividido por 90. Tem um sinalzinho negativo aqui, né? Então, quanto é que dá essa divisão aí?
72 dividido por 90 dá 0,8. Pronto, essa é a velocidade que o cosmonauta vai adquirir. O que quer dizer esse sinal de menos aí, pessoal? Que a bomba vai para um lado, sofreu a força de ação, né? E o cosmonauta vai para o lado oposto, por isso esse sinal de menos aí, certo? Devido à força de reação que joga ele para o lado oposto, né? Então, qual o valor da velocidade escalar, né? Este escalar é só o valor sem aqui o sinal, é o item E, que é 0,8. Certo? Dúvidas nessa questão? Então vamos dar sequência, questão de número 4. Eu sempre vou pegar 5 questões aqui, certo, pessoal? Só para a gente poder relembrar mesmo os conceitos de cada tópico aqui que cai no Enem, né? E não deixar essa aula muito longa. Então sempre 5 questões de cada tópico dessa apostila. Então a questão número 4, ela é bem grande o enunciado, né? Mas a resolução ele considerou aqui também como sendo de dificuldade média, né? Vamos lá. O trilho de ar de um dispositivo utilizado em laboratório de física para manter movimentos em que corpos de provas, que são carrinhos, né, podem se mover com atrito desprezível. A figura ilustra o trilho horizontal com 2 carrinhos, 1 e 2, e se realiza em um experimento para obter a massa do carrinho 2. Então a gente vai ter que determinar a massa deste segundo carro, né? No instante que o carrinho 1 de massa 150 gramas passa a se mover com velocidade escalar constante, o carrinho 2 está em repouso. Então, um vai se mover com a velocidade fixa e o outro vai estar parado inicialmente, né? No momento em que o carrinho 1 se choca com o carrinho 2, ambos passam a se mover juntos. Então, isso daqui é importante, né? Se os dois vão se mover juntos, eles vão se mover com a mesma velocidade, um vai grudar no outro. O que ele diz aqui, né? Com velocidade escalar constante. Os sensores eletrônicos, ao longo do trilho, determinam as posições e registram os instantes associados à passagem de cada carrinho, gerando os dados da tabela. Então está aqui o carrinho 2, entre o sensor 1 e 2, né? Ele vai medir a velocidade desse carrinho. É só a gente aplicar a fórmula da velocidade aqui, né? A velocidade vai ser delta S por delta T. Então a gente acha essa velocidade aqui antes da colisão. E o segundo está parado, né? Inicialmente. Após a colisão, os dois vão se mover grudadinhos com a mesma velocidade. Então a gente pode encontrar essa velocidade final também pegando o espaço e o tempo depois que eles começam a se mover juntos. Aí é só fazer a mesma coisa que a gente fez, né? Dizer que o momento inicial ele é idêntico ao momento final. A quantidade de momento que eu tinha para os dois, né? São 2 objetos, eu tenho que somar os 2. Tem que ser a mesma que eu vou ter final depois dessa interação, conservação do momento, né? Então vamos lá, vamos achar essas velocidades.
Eu tenho a massa do carrinho 1, que é 150. Massa do carrinho 1, 150. Quero saber a massa do carrinho 2. Para isso eu vou aplicar a lei de conservação do momento. Mas para o momento eu tenho que saber quanto era a velocidade inicialmente, né? Para o objeto 1. O objeto 2 estava parado inicialmente. E para o objeto 2, que é a velocidade inicial, né? Depois da colisão, eles vão se mover juntos. Então, tanto o corpo 1, né, o carrinho 1, quanto o 2 vão ter a mesma velocidade, que eu vou chamar de V aqui grande. Como é que eu vou achar essa velocidade? Olha aqui na tabela, pessoal. Eu tenho posição e tenho tempo. Tudo que eu preciso para encontrar a velocidade. ΔS por ΔT. Certo? Então, neste intervalo aqui, observe que só o carrinho 1 se desloca, que é a situação inicial. Só o carrinho 1 está se deslocando. O carrinho 2 continua na posição dele lá, que é de 45 centímetros, posição inicial. Então a gente vai achar este V1 aqui, né? Velocidade do carro 1 inicial, a ΔS por ΔT. ΔS final menos inicial dá 30 menos 15, né? Que dá 15, dividido pelo tempo que foi de 1 segundo. Então, 15 metros por segundo. Velocidade do carrinho 1 antes da colisão. Após a colisão, os dois passam a se mover juntos. Então, observe aqui, ó, que os dois estão se movendo juntos, né? 75 para 90, 75 para 90, nos mesmos intervalos de tempo. Então, os dois estão se movendo juntos. Então, vamos encontrar essa velocidade dos dois juntos, né? ΔS por ΔT. O ΔS aqui vai ser 90 menos 75, que dá 15, né, também. Só que o tempo agora é outro, né? De 8 para 11, 11 menos 8, 3. 15 dividido por 3, 5. Então essa vai ser a velocidade final. Vamos aplicar a lei de conservação do momento, né? O que diz a lei de conservação do momento? O momento inicial, a soma do momento inicial, né? Tem que ser a soma do momento final. Inicialmente, só o carrinho 1 que tinha velocidade, o 2 estava parado. Então, inicialmente só tem um M1, V1. O 2 não tem, é 0, né? Porque estava parado. E no final eu tenho uma união dessas massas, né? Os dois se movem juntos. Então, eu tenho que somar a massa do primeiro com a massa do segundo. E eles estão se movendo com a mesma velocidade. Certo? Então agora é só substituir, né? Eu tenho a massa inicial, tenho a velocidade inicial do carrinho 1. Tenho a massa inicial do carrinho 1 e a velocidade com que eles se movem juntos. Então eu acho que eu quero que é a massa do segundo carrinho. Então vamos lá substituindo. A massa do carrinho 1, 150 gramas. A velocidade a gente viu que é 15.
Massa do carrinho 1, 150 gramas. Massa do carrinho 2, não sei. Velocidade dos dois se movendo juntos, 5. Vamos simplificar aqui, né? 5 e 15. Aqui fica 3, né? 5 dividido por 15 dividido por 5 dá 3. Então aqui eu tenho 3 vezes 150, que dá 450. E do outro lado ficou 150 mais M2. Então o que vai ser o M2? É só passar os 150 subtraindo. 450 menos 150 dá 300. Então tá aqui a massa do carrinho 2, ó, 300 gramas. Certo? Então item C. Tranquilo aqui? Dúvidas? Dúvidas? Não? Tranquilo? Então vamos para a última, né? A última questão que eu separei aqui é uma questão conceitual, né? Ó, você já deve ter visto isso daqui em laboratório, ou então em algum, como enfeite em algum canto, que é o pêndulo de Newton, né? São esferas iguais, mesma massa, mesma densidade, mesmo tamanho, volume, né? Essas são idênticas aqui, só estão ilustradas aqui com cores diferentes para facilitar a nossa visualização do que está acontecendo, né? Então, o pêndulo de Newton pode ser constituído por cinco pêndulos idênticos, suspensos em um mesmo suporte. Em um dado instante, as esferas de 3 pêndulos são deslocadas para a esquerda. Então, daqui estava tudo parado, eu vou deslocar isso daqui para a esquerda e depois soltar, né? E liberá-las. Aí elas vão, por gravidade, né, tender a se deslocar novamente para a direita e colidindo elasticamente. Elasticamente quer dizer sem perda de energia, certo, pessoal? Toda vida que for uma colisão elástica, isso daqui quer dizer sem perda de energia. Certo? Aí ele quer saber qual vai ser o resultado disso, né? O movimento dos pêndulos após a primeira colisão está representado em que figura? Então, se eu fizer isso, qual vai ser o resultado aqui, pessoal? Pensem em conservação de momento, né? O momento que eu tinha inicialmente, o momento inicial, né? A soma dos momentos que eu tinha inicialmente tem que ser a mesma que eu tenho no final. E o momento ele é dado por m vezes v.
qual seria o item correto? Questão considerada fácil, né? E aí? Escolheram uma correta? Item D. Se tu olhar o item D aqui, ó, o que eu tenho inicialmente aqui? 3M vezes V, que as outras duas estão paradas, não tem momento linear. Então, no início eu tenho 3M V. No final eu tenho que também ter três dessas esferas em movimento e duas paradas. Então, a única situação que isso se apresenta é o item C, ó. Eu vou ter 3M que estão com a velocidade V. Certo? Então, vai haver transferência de energia aqui. Essa energia é conservada, certo? E duas param e 3 entram em movimento, porque tem que conservar este movimento que eu tinha inicialmente. Então, observar as outras, nenhuma conservam, né? Essa daqui eu vou ter 3M para a direita e 2 para a esquerda. Essa daqui vai dar uma resultante de 1 MV. Daqui vai dar 0, né? Porque eu tenho 2 para a esquerda e 2 para a direita. O momento é um vetor, então se cancela. Daria 0 o final. Essa daqui é a correta. Essa daqui eu ficaria só com 2 MV no final. 2 MV. E essa daqui eu ficaria só com 1 MV. Certo? Então, se você visualizar um pêndulo, faça este experimento que é exatamente o que você vai ter. Se você pegar 3 esferas e chocar com 2 que estão paradas, 2 dessas que estão em movimento vão ficar paradas e as outras 3 vão seguir em movimento, carregando essa energia que tinha inicialmente. Certo? Então era isso por hoje, pessoal. 5 questõezinhas de momento linear. Certo? Alguma dúvida? Vejam mais questões deste assunto, né? Na próxima aula a gente já vai ver outro tópico, né, da apostila, que é equilíbrio de corpos extensos, se não me engano. Valeu, Diego. Então é isso, gente. Bom trabalho aí para vocês nos estágios, para quem está estagiando já, né? A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.